Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 486. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia você que acaba de se levantar e se prepara para mais um Dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 16 de novembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Lúcio Gabriel, Gabriela, Cristiano, Nadson, Iago, Juliana e Maria, de Urandi, Bahia, Jocilei, de Pindaí, Bahia, Franci e Adriana, de Candiba, Bahia, Herbert Anderson, de Cordeiros, Bahia, Daniel, de Alfenas, Minas Gerais, Marcos Paulo, de Picos, Piauí, e Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha a minha alma e que o meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre, que todos que de mim se aproximarem sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, de que no decorrer deste dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o santo do dia. A terceira parte é o evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra perseguição. O mundo da mídia desinformante, junto com ideologias estatais, de partidos bem identificados, se silenciam sobre a morte dos cristãos no mundo. Em lembrança dos santos mártires e perseguidos na fé, ouçamos esse poema. O cristão busca a verdade e ao ímpio isso incomoda, pois o mesmo em vaidade quer ditar o tom da moda. A verdade sempre constrange,
o jogo do poderoso da vez. Esse acha que a tudo abrange ao jogar seu triste xadrez. Quer ele ser adorado, igual a Lúcifer desde o começo. Não vê que é um derrotado ao querer tudo do avesso. O ímpio, em seu desatino, devasta tudo sem dó. Estraga adulto, mata menino, cala todos ao seu redor. Jesus, lá no campo ou na ceia, alertava sempre aos seus do destino lá na cadeia, por crerem somente em Deus. Jesus não prometeu vida boa para aqueles que ele salvará, pois quem quiser viver à toa, com certeza se perderá. Cristão de corajoso ventre, não tem medo da perseguição, pois sabe que bem lá na frente receberá a ressurreição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, a Igreja relembra uma importante santa alemã, Santa Gertrude. Nasceu na Alemanha em 1256 e teve uma trajetória surpreendente. Ainda criança, foi entregue a um mosteiro onde se tornou uma intelectual brilhante, dominando línguas e ciências com fervor quase acadêmico. Contudo, aos 25 anos, a vida dessa freira beneditina virou de ponta cabeça, quando Jesus lhe apareceu, repreendendo-a por seu excesso de apego ao conhecimento mundano. Essa foi sua grande conversão. Gertrude jogou de lado os livros seculares, renunciando à carreira que a colocava no topo da intelectualidade da época, e abraçou a vontade de Deus, mergulhando de cabeça na vida mística e contemplativa. Foi a partir daí que ela se tornou a principal precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vivendo uma intimidade com Cristo que ela registrou em sua obra monumental, O Arauto do Amor Divino, onde descreve as batidas do coração de Cristo que a acolhia em seu peito. Digno de nota é saber que isso se deu muito antes do aparecimento da devoção do Sagrado Coração de Jesus. A escolha de seguir a vontade divina, porém, veio acompanhada de um intenso e longo período de sofrimento físico, que a marcou até o fim da vida, em 1302, aos 46 anos. Gertrudes ofereceu suas dores e enfermidades como sacrifício, transformando sua cama de sofrimento em um altar de união com Cristo crucificado. Ela provou que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas na entrega total, mostrando uma força de espírito contundente.
Sua biografia é o testemunho de uma mulher que trocou o conforto intelectual pela dor redentora, alcançando a santidade não pela inteligência que possuía, mas pela fé radical que a fez ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que isso significasse uma vida de renúncias e padecimentos constantes. Santa Gertrudes encarnou em si aquele ensinamento de Cristo, de que não se deve viver buscando o bem bom da vida, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Santa Gertrudes renunciou aos louvores acadêmicos para obedecer a Cristo, e isso foi-lhe creditado como justiça. Por isso, alcançou a glória como cristã de verdadeira índole interior. Ó Santa Gertrudes, intercedei a Deus para que tenhamos a coragem de escolher a vida da sadia contemplação, a sadia vida de oração e meditação nos mistérios divinos. Amém. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. Grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que
testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Todos vos odiarão por causa do meu nome. No ano de 1792, para ser mais exato, no mês de setembro de 1792, aconteceu um fato terrível na França que nunca é ensinado nas escolas e nunca professores contam isso para seus alunos. A maioria não sabe porque isso também não foi passado a eles. Naquele mês de setembro de 1792, 1.400 pessoas seriam mortas, e dessas pessoas chacinadas, 191 eram pessoas ligadas diretamente ao clero católico, sendo 3 bispos, 127 padres seculares, 56 religiosos e 5 leigos. Essas 191 pessoas foram beatificadas em outubro de 1926 pelo Papa Pio XI e são consideradas mártires pela Igreja. Mas, estranhamente, isso não é mencionado hoje nas escolas, nem nas paróquias católicas, e suspeito que nem nos seminários também. Isso não é mencionado. Esses terríveis fatos aconteceram na Revolução Francesa, e a sequência, segundo relatos históricos, foi assim. Os massacres começam por uma caravana ou comboio de padres prisioneiros e continuam com mais 23 padres decapitados, ou seja, tiveram suas cabeças cortadas na prisão da abadia. Um outro grupo dirige-se em seguida para a prisão do convento carmelita, onde estão presos mais de 120 padres. Com a chegada dos assassinos, esses padres correm e se ajoelham na capela, onde são mortos com golpes de lança, de machado e porretes. Em seguida, o grupo de revolucionários volta à abadia, ainda lotada de prisioneiros, e nela instala um tribunal. São assim que são julgadas e executadas mais de 300 pessoas, sob golpes de lança e espada. O massacre dura toda a noite. No mesmo dia, 4 padres são massacrados dentro da igreja de São Luís de São Paulo, uma antiga igreja de jesuítas. O massacre espalha-se e durante 5 dias acontecem execuções em várias regiões da França. Os massacres de setembro de 1792 fizeram um total de 1.400 mortos. Essa chacina serviu de gatilho para o segundo ano do terror na França revolucionária em 1793, quando mais de 40 mil pessoas seriam mortas pela paixão revolucionária. Só naquele ano. A Revolução Francesa seria conhecida no futuro como a mãe de todas as revoluções. Vamos agora para a Alemanha. Ao assumir o poder em 1933, o governo revolucionário nazista de Adolf Hitler começou a suprimir a Igreja Católica como parte de uma política geral de eliminar opositores.
Os nazistas prenderam milhares de membros do Partido do Centro Católico Alemão, bem como clérigos católicos, e fecharam escolas e instituições católicas. À medida que o Terceiro Reich se expandia, milhares de padres católicos foram presos ou mortos e instituições católicas foram dissolvidas pelos nazistas. A partir de 1938, começaram a chegar a Dachau os primeiros sacerdotes católicos. Do total de 2.720 enviados para o campo, 1.034 foram assassinados até 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Isso só para citar um único campo de concentração. Desembarcaram sucessivamente padres vindos da Áustria, de outras cidades da Alemanha, da antiga Tchecoslováquia, da França e de outros países, principalmente da Polônia, terra do futuro Papa João Paulo II. Essa história é contada por um jornalista francês no livro O Pavilhão dos Padres, publicado em 2015 na França e em 2018 no Brasil. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Que tal agora Cuba? Pois é, a Cuba de Fidel, cujo regime comunista muitos padres da esquerda católica infelizmente apoiam. Recentemente, no ano de 2021, um grupo de lacaios do regime comunista de Cuba fez um ato de repúdio em frente à cúria da diocese de Camagüey, onde estava o arcebispo, Dom Wilfredo Pino Esteves, e o padre Alberto Reyes Pias, no dia 15 de novembro de 2021. O padre Alberto Reyes foi um dos padres ameaçados pelo Gabinete de Assuntos Religiosos do Partido Comunista de ir para a cadeia se saísse para se manifestar no dia 15 de novembro de 2020. O padre havia comentado nas redes sociais que participaria das marchas para, abre aspas, acompanhar o nosso povo, fecha aspas. Esse episódio é apenas a ponta de um imenso iceberg que remonta à década de 60, quando a Revolução Cubana se efetivou na ilha e chacinou centenas de milhares de vidas, entre elas numerosos padres religiosos e leigos. Muitos católicos foram fuzilados, e à semelhança dos cristeiros do México, gritavam, Viva Cristo Rei, na hora da morte. O poeta Armando Valladares, preso durante 20 anos, ouvia de sua cela esses gritos dos católicos ao serem mortos nos dramáticos anos do seu calvário em Cuba. Agora México, 1926. A revolta dos cristeiros, como ficou conhecida, foi uma reação à ditadura maçônica de viés similar à comunista no tocante à hostilidade à religião perpetrada pelo ditador Plutarco Elias Caires. Foi por causa dessa perseguição que o Papa instituiu a festa de Cristo Rei, sempre celebrada no último domingo de novembro. A guerra custou a vida de cerca de 90 mil pessoas, 56.882 no lado federal, 30 mil cristeiros e numerosos civis e cristeiros mortos em ofensivas anticlericais após o fim da guerra. Em 21 de maio de 2000, o Papa João Paulo II canonizou um grupo de 25 mártires desse período. Na sua maioria, eram padres que não pegaram em armas, mas que se recusaram a abandonar as suas paróquias, tendo sido executados pelas forças federais. Outras 13 vítimas do regime anticatólico foram declaradas mártires pela Igreja Católica, posteriormente beatificadas em 20 de novembro de 2005 em Guadalajara pelo cardeal José Saraiva Martins. No dia 16 de outubro de 2016, o Papa Francisco canonizou o então beato
José Luiz Sánchez del Rio como santo da Igreja Católica. Mas continuemos com o tema da perseguição à Igreja de Cristo pelo mundo. E que tal agora a Rússia? Pois muito bem, desde que os comunistas tomaram o poder nesse país, em 1917, começaram uma campanha de difamação e calúnia contra a fé cristã. Para a ideologia comunista, a religião é o ópio do povo. Campanha essa que iria desembocar numa das maiores campanhas de desinformação contra uma pessoa da história, contra a pessoa do Papa Pio XII. Os comunistas orquestraram uma verdadeira cruzada antipapal, transformando a figura de Pio XII num nazista. Logo eles, os comunistas, que eram aliados dos mesmos nazistas no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial. É sabido que havia entre os comunistas russos e os nazistas alemães um pacto oficial de não agressão mútua, que vigorou até os fins de 1940. Inclusive, muitas crianças judias e famílias inteiras da Polônia foram entregues aos nazistas durante o período de duração do pacto, justamente pelos comunistas, que igualmente eram, e ainda são até hoje, contra os judeus e contra Israel. Ou seja, o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial teve sim colaboração comunista. Mas isso é uma outra história. Voltemos ao tema da perseguição contra a Igreja Católica. Poderíamos ficar aqui uma semana enumerando o morticínio cristão no mundo. Católicos ortodoxos e protestantes na cortina de ferro, nos países árabes sob os regimes islâmicos, na China e na Coreia do Norte. Enfim, ódio a Cristo é o que não falta. Em muitos lugares, a perseguição, quer seja comunista, quer seja islâmica, ou do racionalismo liberal, sempre resultou em mortes, em muitas mortes. Dentre as sombrias profecias de Jesus, talvez a mais triste seja a que lemos no versículo 16 do Evangelho de hoje de Lucas. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Durante esses 10 anos de programa Despertando com Jesus, chamamos a atenção para o grupo 8 do Sermão da Montanha, que fala dos perseguidos e caluniados por causa do nome de Jesus. Pois é, o Evangelho de hoje fala exatamente com mais ênfase desse mesmo grupo que o evangelista, no contexto do Sermão da Montanha, refere. Lá está claro que deles é o reino dos céus. Quem permanecer em Cristo se salvará, pois, como Jesus afirma no final do Evangelho de hoje, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, dai-nos força para permanecermos firmes na fé, mesmo em meio a tantas perseguições. Amém. Você sabia? Eu vi aqui que no Catecismo tem 3 parágrafos que falam sobre a perseguição da Igreja. Os 675, 769 e 1816. Achei pouco para um assunto tão importante. Você deve entender que a Igreja tem a importante missão de ensinar o que ela crê, em muito maior profundidade do que relatar ou descrever os processos que levam os adversários a persegui-la.
Mas o tema da perseguição, embora não esteja tão referido em termos de parágrafos no catecismo, podemos observar que ela está explícito e implícito de forma contínua e dinâmica na tradição oral, na Sagrada Escritura e no Magistério. Também na vida dos santos, podemos ver o tempo todo a perseguição sendo relatada constantemente. Quantos santos não foram expostos à sanha assassina dos governantes de plantão? A perseguição ocupa uma grande extensão das profecias dentro da Igreja. Mas desses aqui, qual você destacaria? Com certeza o famoso parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Minha mãe do céu, esse parágrafo já foi lido aqui em outros programas, né? Ele é muito emblemático. Sim, aqui gostamos do método antigo de ensino da Igreja, o da repetição. Semana que vem tem mais com a graça de Deus unitrino que vela sobre a Igreja de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, por testemunhar a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos protege e nos anime, e nos dê coragem e compromisso com a Igreja, e cada vez mais nos empenhemos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nesta manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto